Meus irmãos, nós abriremos o texto para a nossa reflexão nessa ocasião, aí no livro de Hebreus. Vamos lá, nós vamos fazer a leitura apenas, eu farei a leitura apenas desses dois versículos que estão aqui destacados, Hebreus 12, o verso 12 e o 13. Que a palavra de Deus nos diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Nós temos refletido sobre esses textos de Hebreus desde o capítulo 8, mas antecede a eles que nós temos meditado no quarto mandamento, lá no Antigo Testamento, Êxodo 20, verso 8 até o 11, e chegou a um ponto que nós fomos levados, conduzidos a refletir em Hebreus, que está dentro desse contexto do dia do Senhor, né? Sobretudo aqui nesse capítulo, o Senhor, através do autor do livro, convoca a igreja a pensar na disciplina que Deus opera sobre toda a igreja. Então é disso que nós temos tratado nesses dias. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai querido, nós aqui estamos reunidos em torno da Tua palavra. Somos uma pequena parte de um rebanho, de uma igreja tão grande que atravessa a história, que está espalhada pelo mundo, Deus. Pessoas que amam a Tua face, que dependem do Senhor, que precisam do Teu governo, da Tua direção, da Tua disciplina, porque bem sabemos como o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nesta hora nós vamos meditar na Tua palavra, que é digna de toda aceitação. Primeiramente, damos graças a Ti pelo privilégio de nos reunir numa tarde, todas as tardes do domingo que temos feito, para nos abeirar da Tua palavra e receber a orientação do Senhor. Que saiamos daqui, ó Deus, desafiados, encorajados a viver de acordo com a Tua palavra. No nome do nosso Redentor Jesus, nós oramos, agradecidos, Pai. Amém. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que o desânimo e a fadiga espiritual têm se tornado uma realidade muito comum entre os crentes. As pessoas que devotam fé, que têm fé em Deus. Muitos sentem o peso das dificuldades, né, de tanta mídia que ouvimos, de tantas crises no mundo, de tantos esforços que a vida tem exigido. Então, sentem o peso das provações, até mesmo das correções que vêm da parte de Deus. Ele permite na nossa vida, né? O sofrimento, meus irmãos, seja ele físico, emocional, espiritual, ele pode nos levar a uma posição de fraqueza, de apatia, ou seja, de indiferença. O cansaço espiritual, meus irmãos, se manifesta como? Bom, de várias formas. Falando de uma forma mais voltada para a nossa vida devocional, o cansaço se mostra na falta de disposição para simplesmente orarmos. Não temos nem sequer a disposição de orarmos, de ler a palavra de Deus, na hesitação de servir a igreja de Cristo ao povo de Deus, no distanciamento da comunhão da igreja. São coisas muito comuns que revelam a nossa apatia, o nosso cansaço. Mas, como cristãos, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que a disciplina que vem de Deus não é sinal de rejeição para conosco. Deus não nos rejeita. Muito pelo contrário. A disciplina que vem da parte de Deus é demonstração do seu amor para com os seus filhos. Ele nos trata, nos diz Hebreus, já estudamos isso, ele nos trata como filhos. Ele nos recebeu através de Jesus Cristo e agora, nós que estávamos alienados, separados dele, rebeldes contra ele, agora em Cristo, ele nos acolhe, nos adota. E agora, por sermos adotados, ele nos corrige. Ele nos disciplina para o nosso próprio bem, para que nós sejamos aquilo que ele quer que nós sejamos, não é? Para que a gente cresça. Declaradamente o autor fala,
porque Ele quer que nós participemos da sua santidade, né? Então o problema é que muitas vezes, meus irmãos, ao invés de recebermos a disciplina com humildade, com gratidão, nós respondemos com desânimo. Nós respondemos com fraqueza. Nós sentimos nossas mãos, usando a linguagem do próprio texto de Hebreus, nossas mãos cansadas. Nossas pernas já não aguentam mais caminhar, essa caminhada, né? E vamos nos tornando vulneráveis a nos afastar, a nos desviar do caminho do Senhor, não é? E é nesse contexto, meus irmãos, que Hebreus, o texto que nós temos diante de nós, aí no capítulo 12, verso 12 e 13, o autor nos exorta a levantarmos, fortalecer e endireitar os nossos caminhos. Deus não nos quer, é interessante isso que nós aprendemos da palavra do Senhor, Deus não nos quer sobrevivendo na fé. Deus nos quer ver crescendo na fé. Nos quer ver ajudando de forma permanente uns aos outros, para que todos permaneçam juntos na fé. Então a vida cristã é descrita nesse texto como uma corrida, como um esporte. E especialmente aqui como se fosse uma corrida, só que não é uma corrida solitária. Não é somente uma pessoa correndo, nós corremos juntos. Nós estamos a correr em bloco. E nessa corrida, nós somos chamados a perseverar por nós mesmos, mas também incentivar os nossos irmãos, encorajar os nossos irmãos que estão desanimados, que estão fracos. Então, assim como um treinador faz, né, quem já viu aí, acompanhou o esporte pessoalmente ou na mídia, percebe que um treinador encoraja seus atletas a prosseguirem. Fala com eles. Deus também faz isso com a gente. Ele nos encoraja, nos chama para que a gente firme os pés, para que a gente refaça as nossas forças, para que a gente caminhe numa vereda reta. Então essa passagem, meus irmãos, nos ensina que no meio da disciplina, nós precisamos de basicamente de três atitudes. Quando estamos aí desanimados, fracos, precisamos basicamente de três atitudes. Uma delas é levantarmos com força renovada. A outra é endireitar os nossos caminhos e sermos instrumentos de encorajamento para outros irmãos que estão fracos. E é importante dizer isso, meus irmãos. Se nós negligenciarmos o chamado de Deus, se nós negligenciarmos, por isso que é tão importante ouvir a palavra, meus irmãos, para todos nós que somos crentes em Cristo Jesus. Deus ordenou a palavra de honra. Deus fala-nos por meio da sua palavra. E Ele edifica, e tudo que Ele quer fazer na nossa vida, Deus usa a palavra. Por isso que em Hebreus é chamado de a espada do Espírito. Ele fala conosco, corrige-nos. Então, se nós negligenciarmos o chamado de Deus, nós corremos o risco de ver tanto a nossa caminhada, como a caminhada dos nossos irmãos, sendo prejudicadas. Então, precisamos ouvir o chamado de Deus. Em Hebreus, que vamos meditar hoje, nós vamos ser desafiados a examinar nossa própria postura diante da disciplina de Deus. Algumas perguntas já nos chamam a atenção. Como é que nós estamos respondendo à disciplina de Deus? Se Deus está a disciplinar-nos, quer pelo ensino, pela exortação ou pela dor, como é que nós temos respondido a ela? Estamos nos levantando no meio das nossas fraquezas ou a gente permanece desanimados, enfraquecidos? Estamos firmando os nossos passos a cada dia mais ou estamos a ser cada dia mais hesitantes, vacilantes na fé, entre a fé e o mundo, vacilantes de um lado para o outro? Estamos sendo instrumentos para nos encorajar mutuamente ou somos indiferentes uns aos outros? Deus nos chama a dar uma resposta, meus irmãos. Deus nos chama para nos moldar, para nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Então precisamos nos levantar no meio das nossas dificuldades. Precisamos nos fortalecer e nos encorajar
mutuamente nessa jornada cristã. Espero em Deus que ao final da nossa reflexão de hoje, nós possamos ser revigorados nessa graça bondosa de Deus, comprometidos com o reto caminho do Senhor. Deixa eu pensar um pouco no contexto, vamos refletir um pouquinho no contexto que a gente já viu, nós só vamos lembrar. Né? Essa igreja a quem a carta é dirigida, aqueles irmãos estavam com alguma necessidade marcante. Isso é dito claramente no capítulo 10, verso 36. Eles careciam de perseverança. Era notório isso. Eles começaram a boa caminhada cristã, mas as dificuldades eles enfrentaram com varonilidade, todavia depois eles vieram a perder a perseverança. E eles são conscientizados, através desse capítulo 12, que eles estão, como todos os crentes estavam, e nós na presente era estamos, numa carreira, numa corrida. A nossa vida, toda a vida cristã, desde que conhecemos ao Senhor, é agora pintada, desenhada como um esporte de corrida. Né? Que todos nós estamos envolvidos e devemos corrê-la com uma perseverança obstinada. Jamais desistir. Agora havia, de fato, alguns irmãos ali desanimados. Por que estavam desanimados? Bom, um dos motivos é porque eles haviam esquecido a palavra. No capítulo 12, especialmente o verso 5, o autor vai demonstrar para eles, vocês esqueceram-se. Esqueceram-se da palavra que exorta convosco. Toda vez que vocês vão à igreja, lá no primeiro século, na igreja se reunia e lia provérbios, e lia os profetas, mas aqui ele se referia aos provérbios, dos capítulos de provérbios. Esqueceram-se que Deus vos exorta, dizendo assim, que Deus trata-vos como filhos. E Deus, como vosso Pai, corrige ao filho a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Vocês se esqueceram disso. Eles, de fato, haviam se esquecido. Esqueceram que Deus havia os acolhido, eles eram rebeldes, agora não, agora eles são filhos. Eles eram mundanos, agora não, agora eles são povo santo, povo separado. Todavia, precisavam ser disciplinados, corrigidos pelo ensino, pela exortação, pela correção e às vezes pela dor. Então vocês, como que o autor estivesse a dizer, estão desanimados no meio da disciplina, enquanto estão disciplinados. Mas a disciplina é do bem, ele fala isso do verso 8 até o 11. Toda disciplina visa o vosso bem. Toda ela é proveitosa. Deus quer que cada um de nós padeçamos com Ele, com a santificação dEle. Deus sabe, via aquele povo mais arraigado ao legalismo religioso e ao mundanismo do que a Deus. Então Deus estava a trabalhar com eles, mesmo no meio da dor. Deus sabe que eles estavam desanimados, sabia que eles estavam desanimados. Tanto é que mandou a Escritura, né? Deus usou seu servo. Então, aqui, a seguir, já que eles estavam nessa condição, já que eles estavam a ser disciplinados por Deus, e a disciplina é para o bem deles, eles precisavam fazer 3 coisas aqui. Que é colocado, 2 delas é colocado em termos de ordem. Ordem por quê? Porque é dado em termos de imperativo na língua grega. Que nós vamos meditar nelas. Levantar-se, vocês devem se levantar, vocês devem se endireitar os vossos caminhos, e ligado a essa última, nós veremos juntos, vocês precisam ser instrumentos para encorajar outros, que estão fracos. Esse é o grande ensino que a gente vai ver hoje. Vou declarar esse ensino em algumas palavras. Em meio à disciplina de Deus, nosso Pai, nós devemos levantar-nos fortalecidos pela graça dele, ajudando outros a perseverarem na corrida da fé. Vou falar de novo. Em meio à disciplina de Deus, que é o nosso Pai, devemos levantar-nos fortalecidos pela graça de Deus, ajudando outros a perseverarem na corrida da fé. Como é que eu posso ensinar isso? Nesses 2 versículos. Primeiro, ele usa uma metáfora. É uma figura da linguagem, através da qual ele vai comparar uma realidade da vida. Ele usa uma metáfora de um corredor, de um atleta. Essa linguagem ele já havia usado nos versos 1 até o 3. Não é?
Quando ele fala, tendo visto que nós temos uma grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Figura de linguagem. No verso 4 em diante, ele mudou a figura de linguagem. Ele fala que os crentes são como boxeadores, né? Que estão num ringue, não numa arena, e às vezes sai sangue, machuca, fere muito. Agora ele mudou a figura, ele voltou para aquela anterior. Né? Muito bem. Enquanto ele usa a figura de linguagem, ele usa também para comprovar o que ele está dizendo, a mesma metáfora usada no Antigo Testamento. Ele vai citar a própria Escritura. A mesma metáfora está sendo usada na Escritura. Por fim, isso tem a intenção de comparar o que acontece com um atleta desencorajado e vacilante na sua corrida com o crente, com aquilo que o crente deve fazer na sua caminhada cristã. Então a gente aprende por comparação, né? Por comparação. O primeiro ensino, então, para o crente é levante-se. Levante-se. Mas levante-se na força renovada pela graça de Deus. Lembra, o contexto já nos ensinou. Lembra que você é filho de Deus. Olha o verso de número 12. Ele diz assim, por isso, restabelecei as mãos recaídas e os joelhos trôpegos. Então olhemos, pense no atleta. Ele está a usar essa metáfora, por vezes o atleta, quando ia fazer aquelas corridas, na grande arena, ou nos grandes campos do mundo greco-romano, e eles tinham que passar pela pista para fazer os seus esforços, querendo alcançar o pódio, querendo vencer a corrida. Então, o atleta, nesse afã de chegar, de vencer os outros, às vezes ele fica desanimado, porque o esforço era muito grande, era extenuante. Não é? Quilômetros e quilômetros deveriam ser percorridos. Uma maratona, por exemplo, de 42 quilômetros, é impensável para mim, pelo menos, para alguns de nós, correr com vigor e chegar primeiro. E eles cansavam-se no meio desse caminho, perdiam as forças. E não viam motivo para continuar a corrida. Mas tinha uma plateia, a plateia, eles percebiam que da plateia não vinha ninguém dizer, ou falar de longe o nome deles, olha, vá, força, continue, que você vai conseguir ganhar. Mas eles ouviam pessoas encorajar aqueles que estavam lá na frente deles, né? Encorajando-os. E eles então se encontravam, o atleta, exaustos, desanimados, as mãos já perdiam a posição, e não aquela posição de corredor, os joelhos começavam a bater, porque não tinha mais forças, talvez você já tenha ficado assim, sabe o que é isso, não é? Você perde as forças, as energias, e começa a se desviar, e começa a cair. Mas no texto, algo surpreendente acontece. O treinador fala com seus atletas. Ele fala isso. Restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Deus está a falar ao atleta, ao crente. Lembre-se, é uma figura de esporte. Deus é aquele que domina sobre o ginásio, o lugar de treinamento, a nossa vida, o mundo de Deus. Então Deus fala palavras de encorajamento, levanta. Quando você lê aqui a palavra restabelecei, no grego é a ideia de colocar-se de pé. Essa é a ideia de restabelecer. Você caiu, você está desanimado, está fraco, com os braços que não aguentam mais, as pernas não aguentam o teu corpo. Então você deve se levantar, fazer força. Então as palavras do treinador, do Pai, nosso Deus, é levanta, força, recompõe a tua postura. Então ali a esperança do crente, do atleta cristão, que ouve aquela voz, parece que lhe injeta energia, que lhe injeta vigor dentro do seu corpo, e nós não sabemos como, né? Mas lhe injeta aquela disposição de ele levantar-se do seu desânimo, da sua fraqueza e continuar. Porque o seu treinador lhe encoraja com palavras como quer dizer, continue porque você vai chegar lá. Você vai chegar no fim dessa carreira. Então levante-se. Então o atleta se vê todo animado e renova suas forças. Como diz aquele texto que lemos. Os que esperam no Senhor, não é? Eles renovam suas forças. Sobem com asas como águias. Caminham e não se fatigam. É um reflexo do profeta
Essa metáfora, meus irmãos, é comprovada lá no texto da Escritura. Então, o texto de Isaías, abre o texto de Isaías, capítulo 35, verso 1 até o 3. Você vai ver a mesma metáfora, às vezes com uma linguagem levemente diferente. Isaías 35, verso de número 1 até o 3. Se você quiser deixar marcado, a gente vai voltar a esse texto depois. Mas Isaías, Deus, o que está fazendo através do profeta? Está encorajando o seu povo, o povo de Israel. O povo estava exilado, estava fraco. Então, Deus dá palavras de encorajamento para que o povo de Deus se fortaleça no meio das suas dificuldades, porque a sua salvação estava ali próxima. Então, eles deviam se levantar e continuar a correr, porque a salvação viria. Então, ele diz assim, verso 1 em diante: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Então ele diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. É essa linguagem, é essa metáfora, exata metáfora que Deus usa. Isaías, ele usa agora com o seu povo. Tenham a disposição de se fortalecer, de levantar, de firmar os vossos joelhos vacilantes e as vossas mãos frouxas. E agora o autor, ao usar essa linguagem, ele está aplicando àqueles crentes, aos primeiros crentes. Quem eram eles? Judeus cristãos, ou seja, pessoas que outrora praticavam a religião judaica, com os ritos, tinham as leis do Antigo Testamento, e confiavam que, se eles obedecessem todas as leis do Antigo Testamento, eles seriam aceitos diante de Deus, seriam salvos. Quando Cristo veio, Cristo estabelece a nova aliança. Ou seja, não é pela obediência da lei. Pela obediência da lei, ninguém vai ser salvo. A lei serviu como um aio, como uma muleta para conduzir-nos a Cristo. Quando Cristo veio, é nele que nós cremos. É através dele que nós somos salvos. Então, aqueles irmãos, meus irmãos, queridos irmãos aqui, eles perderam a esperança durante a sua caminhada cristã. Da mesma forma que um atleta. Eles deveriam ouvir a voz agora do treinador, que é Deus. Pai, que ama seu povo. É como se Deus dissesse: eu vejo que vocês estão desanimados. A fé. Cansados. Eles experimentaram dores, alguns foram presos, já vimos isso. Alguns foram visitar seus irmãos na fé, na cadeia. Alguns deles tiveram seus bens sequestrados pelos inimigos de Cristo. Então, a palavra de Deus para esse povo é: olha, eu sei que vocês estão desanimados, sei que vocês estão sofrendo, mas levantem-se, levantem-se. Fortaleçam as mãos decaídas, traga-las de volta para o lugar. Essas pernas, colocai essas pernas, os vossos joelhos no lugar. Continue a correr. Levantem-se, corram com perseverança. Olhem para a pista. Quem é que está no final dela? Estou usando o contexto aqui. Que ele disse lá no começo, quando ele diz lá, verso 1 em diante do capítulo 12: portanto, também vós, visto que tenhamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha quem está no fim. Olhem para Jesus Cristo. Fixem seus olhos nele. Deus sabe o que vocês estão sofrendo. Eu sei, diz o Senhor, como vocês sofrem e estão enfraquecidos e exaustos. Mas considerem a pessoa que está lá na frente de vocês. Ele passou por essa trilha. Ele viveu também a vida cristã. Mas o que ele fez? Diz o texto, eu vou parafrasear, você tem o texto diante de si, os versos 2, 3 de Hebreus 12. Jesus Cristo, ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele preferiu a cruz e o desprezo dos homens, por amor ao seu povo. Ele se deixou humilhar, ele se humilhou até a morte de cruz. Ele verteu sangue, ele experimentou o pior dos piores sofrimentos que um ser humano poderia ter enfrentado. Ele verteu sangue,
Ele derramou o seu sangue. E aí ele vai dizer, o autor do verso 4, a luta de vocês não têm experimentado o sangue. Vocês não sabem o que é sofrer como Jesus sofreu. Mas ele está sentado no trono à destra de Deus. Ele chegou lá. Então olhem para ele. Não desanime. Levantem-se. Deus é bom. Ele é vosso Pai. Ele está cuidando de vocês no meio dessas lutas. Ele vai ajudar vocês. Ele faz forte ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Então levantem-se. Levantem-se. Ele ama vocês. Então uma palavra de encorajamento para aqueles crentes. Mas não é uma palavra sobre o passado, meus irmãos. Deus não encorajou somente o povo de Israel quando ele estava num período de perseguição e Deus mandou o profeta Isaías para falar com eles. Deus não fala somente aos hebreus que estavam num momento de fragilidade da sua fé, querendo encorajá-los. A palavra é perene. Deus fala a nós. Nós experimentamos a disciplina do Senhor. A disciplina é comum a toda a igreja. Todos nós passamos pela disciplina. Nenhum de nós está isento dela, meus irmãos. Nenhum de nós. Os mais antigos na fé, os mais novos na fé, os mais novos de idade, os mais experimentados, todos nós, meus irmãos. Estamos sujeitos, para o nosso bem, à disciplina de alguém que nos ama, que nos acolheu. Então esse texto é para nós, meus irmãos. A palavra, em síntese, o que Deus está a dizer para mim, para você, para cada um de nós, que estamos a enfrentar sofrimentos, é essa. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Levantem-se. Não se entregue à negligência. Não se entregue à acomodação dos seus deveres. Meus irmãos, às vezes o crente, ele tem medo, não é? Não temos? Às vezes temos medo. Por exemplo, medo de passar pela dor. Medo de sermos afligidos. Medo de passar por provações. E o medo de passar por isso embaraça a nossa vida de servir melhor a Deus, de crescer na maturidade cristã. É por isso que o autor começou o capítulo dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso. E um dos pesos é o medo. Há crentes, meus irmãos, que professam sua fé com muita alegria. Estão bastante entusiasmados. Querem servir ao Senhor, fazer 1000 coisas para o reino. Querem servir a igreja em tudo que puder fazer. Cheio de entusiasmo. Até que vem o sofrimento. Quando o sofrimento bate na porta, quando a dor da perda de um ente querido ocorre, quando a perda do trabalho, quando a saúde se esgota, quando alguma coisa nos fere. Então ficamos desanimados. Já não agimos de acordo com a nossa fé, com a vontade de Deus. Há crentes, meus irmãos, eu lembro disso, nos seus primeiros anos, ele quer ser um apologista da fé. Ele quer defender a fé diante de todos os oponentes. Né? Quer falar e se levantar contra todo mundo que se opõe a Deus, que fala mentiras, que tentam enganar os homens. Eles querem honrar a Deus. Querem defender coisas boas, causas justas, honestas. Mas quando vem a dificuldade, quando vem as crises, ou quando pensam que pode vir crise, eles entram num estado de acomodação. Nós estamos sujeitos a entrar no estado de acomodação e cruzar os nossos braços. E ficar ali sentados no chão da corrida. Cansados. A gente precisa compreender, meus irmãos, que as dificuldades que enfrentamos não são vindas a nós para nos derrotar. Ela vem a nós para que nós sejamos homens e mulheres que estão sendo
formados para ser o que Deus quer de nós. Pessoas maduras, pessoas que se assemelham com seu Filho Jesus Cristo, pessoas sábias, pessoas de bem, pessoas honradas, pessoas que se assemelham com Cristo. Então, diante dessa dificuldade que às vezes a disciplina causa na igreja, em mim e você, nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que fazer uma escolha diante de duas situações. Você pode ficar ressentido diante da disciplina, quando Deus te dá sofrimento. Não ignoremos, meus irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O sofrimento não está longe dos olhos de Deus e das suas mãos, não é? Então, diante dele, quando Deus te corrige, e a mim, por um lado, nós podemos nos ressentir da disciplina e desistir. Não dá para viver o cristianismo. É muito exigente. Do outro lado, eu posso encarar a disciplina como sendo algo bom. Que Deus está a agir para o meu bem. E eu vou sair disso. Eu vou sair da dor em algum momento. E vou olhar para trás e falar, foi bom. Como o salmista diz, foi bom ser corrigido. Eu aprendi os teus decretos. Não é só para parafrasear o salmista. Olha o texto de Paulo que nós lemos hoje. 2 Coríntios. Lembra o episódio, se você abrir lá no capítulo 12, verso 10. Paulo teve uma visão do céu e estava a ponto de se ensoberbecer com a visão, não é? Então Deus lhe colocou um espinho na carne. Aí você pergunta o que era? E nós, quem estuda a Bíblia, fala, nós não sabemos. Mas fala que é um espinho na carne. A figura de linguagem não é positiva. É algo que fica te doer, e doer, e doer, e nunca sai. E a Escritura diz que Paulo orou 1, 2, 3 vezes, pedindo a Deus, clamando a Deus que Deus tirasse o espinho da carne. E sabe o que Deus fez? Em outras palavras, Paulo, você vai ficar com espinho? No verso 12 ele diz assim, ele ouve de Deus assim, então ele me disse, Paulo diz que Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus haveria de transformar a vida de Paulo no meio da sua fraqueza, no meio da sua dor. Olha a visão de Paulo. Por isso que aquele outro texto que nós lemos, ele fala que se regozija na aflição, na dor, por causa de Cristo. Que homem maduro, que mentalidade. Aí aquele texto que nos encoraja, Isaías 40, verso 30 e 31, os jovens se cansam e se fatigam, os moços, que são fortes, de exaustos, caem, mas, em contrapartida, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Precisamos, meus irmãos, nos levantar, nos restabelecer no meio desse tempo que a gente está tão afligido pelo sofrimento. Deus nos ajuda. Lembremos disso, Deus é nosso Pai. Então é importante, de forma prática, que eu e você, que nós identifiquemos áreas da nossa vida onde temos sentido espiritualmente cansaço. Estamos fracos. Qual é a área da nossa vida? Qual é a área da tua vida que você está fragilizado? Então ore por renovação. Ore por renovação. Busque força na palavra de Deus. Busque força na comunhão com o povo de Deus. Então, a primeira atitude que nós devemos tomar nessa caminhada, quando estamos em disciplina, é nos levantar. Não ficar chorando, reclamando, ali, como se Deus não estivesse presente. Ele é que nos treina, Ele é que diz para nós, levante, porque você vai chegar lá no fim. Ele fez uma promessa. Não é uma ameaça, quando Ele diz assim para nós, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ele está te assegurando, eu vou santificar você. Eu vou trabalhar para que você possa estar do meu lado. Você estará do meu lado. Mas eu vou santificar você, porque só assim você pode estar do meu lado.
segurança. Ele vai fazer. Mas ele quer que nós trabalhemos, por isso ele ordena: estabelecei as vossas mãos frouxas e os vossos joelhos. Levantem. Depois ele dá uma terceira ordem, uma segunda ordem, para nós tomarmos diante da nossa vida, quando estamos afligidos. Ele diz assim no verso de número 13: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, mas, ou melhor, antes seja curado. Em outras palavras, está dizendo para nós: endireite-se. Endireite, não a si aqui, mas endireite os seus caminhos para si. Mas não é só para si. O texto vai se abrir de alguma forma que você vai perceber que ele está a falar para você, mas também para você endireitar caminho para os outros irmãos. Endireite o caminho para você e endireite o caminho para o outro. Para aqueles que estão junto com você na caminhada. Lembre? A caminhada não é feita sozinho. Nós estamos em grupo. Nós estamos em grupo. Essa citação vem de Provérbios. Lembra? Provérbios era um dos textos que era muito usado na igreja primitiva. Os crentes amavam ler Provérbios. Faríamos muito bem se habituássemos a ler periodicamente o texto de Provérbios. Então o povo tinha o hábito de ler. Então, um dos textos que é citado aqui no contexto propriamente dito é Provérbios 4, 26. Abra lá. Provérbios 4, 26. Provérbios 4, 26. Para observar que Hebreus está citando, está trabalhando com aquele mesmo conceito, aquela mesma ideia expressa em Provérbios. Ele diz assim: pondera a vereda dos teus pés. Pondera, averigue por onde você está caminhando. Como é que você está vivendo esta vida cristã? Reflita sobre isso. E todos os teus caminhos sejam retos. Ou seja, se eu tenho que ponderar, e se eu tenho que, ao ponderar o meu caminho tem que ser reto, eu vou ter que corrigir meus caminhos. Então o autor de Hebreus diz, pode ficar em Provérbios, o autor de Hebreus diz: fazei caminhos retos para os pés. Ele já vai direto ao ponto. Depois o verso 27 diz assim, aí de Provérbios 4: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não vá pelo caminho errado. Não ande por caminhos ruins. Ande pelo caminho reto. Então você vai fazer caminhos retos. Por quê? Ou para quê? O autor de Hebreus responde. Hebreus 12, no fim do verso 13, ele diz: para que não se extravie o que é manco, mas seja curado. Olha só, meus irmãos. Essa palavra aqui, manco, ela deve fazer a gente refletir, porque eu sei, e nós sabemos, ele está usando aqui uma figura de linguagem, uma metáfora. É do corredor. Pense primeiro no corredor. O que o corredor fazia? Eu não sou corredor, não sei se há algum corredor aqui profissional, não é? Mas o que o corredor fazia? Ele não entrava lá na pista e já saía correndo à espera de que desse um tiro, um sinal qualquer, e saía correndo. Não. Vamos investigar o caminho. Então ele andava pela pista, observar a pista. Para quê? Para ver se estava tudo bem com ela. A pista tem buraco, tem depressões, tem alguma pedra, alguma parte alta. Se tiver, eu tenho que tampar o buraco e tirar as pedras do caminho. Por quê? Porque na hora de correr, se eu meter o pé no buraco, meu tornozelo vai ferir, vai magoar. E eu vou me extraviar, eu vou ser desqualificado da corrida. Então ele tinha que preparar a pista primeiro. Ali naquele lugarzinho que ele tinha que correr, ele ia preparando tudo. E preparava, via algum problema nos outros, corria a ajeitar aquilo, a preparar o caminho para os pés. E quando estivesse cansado no meio da corrida, porque ia chegar o momento daquele cansaço extenuante do verso anterior,
Qualquer deslize, o mínimo deslize, fazia com que ele fosse desqualificado da corrida. Ele ia se machucar em qualquer pedrinha, em qualquer batida do pé, num buraco, coisa assim. Então eles tinham que corrigir o caminho com a finalidade de que aquele que estivesse manco não se extraviasse. Aquele que já se machucou não fosse desqualificado, não saísse da pista. Poxa, como é que o autor está transmitindo essa ilustração dos esportes? Como é que a ideia, que ideia basicamente o autor está a transmitir com essas ilustrações do mundo do esporte para nós? Ele está a dizer para os crentes que estavam lá a sofrer disciplina. Estavam a sofrer disciplina porque eles estavam a viver em caminhos errados. O caminho era irregular. O caminho não era o caminho certo. O estilo de vida deles estava mal. Eles estavam, então, vacilando. Mais do que isso. Vamos melhorar a palavra vacilar. Eles estavam com o coração dividido. Porque o texto lá, o texto de Hebreus, diz assim, para que não se extravie o que é manco. A palavra original, manco, é a palavra coxear. A gente não está acostumado com essa palavra também. Talvez manco faça um pouco mais de sentido para nós, que é ficar com o pé assim, né? Um pé que um está bem e o outro não está. Então você fica manco. Só que é mais do que isso. A ideia de manco é aquela pessoa que está com a mente dividida. Ele tem um coração dividido. Ele quer isso e quer daquilo. Coisas que são incompatíveis. Então a vida é manca. Ora ele está aqui, ora ele está ali. Imagine se você colocando um pé no barco e manter o outro pé na terra. Não vai dar certo. É disso que está a falar. Pessoas que fazem a corrida, que estão a correr, a vida cristã, mas são mancos, estão a coxear, estão com dupla mentalidade. Como é que a gente vê isso? Podemos perceber isso? Essa oscilação na vida desses crentes. Eu vou recuperar coisas que nós falamos anteriormente. Nós sabemos que eles começaram a seguir a Cristo. E houve momentos de perseguição, não é? De sofrimento para eles, porque se desencadeou contra a igreja uma forte perseguição que levou décadas. Às vezes tinha paz, às vezes não tinha. Então teve vários momentos de perseguição. Além disso, esses irmãos que são dirigidos a carta, eles tinham uma pressão social. Seus familiares falaram, olha, deixa o cristianismo para lá, volte para o judaísmo. Pressão da sociedade. Por um lado, eles estavam a seguir a Cristo. Por outro, eles queriam escapar desse sofrimento, dessa pressão social. Uma mente dividida. Seguir a Cristo ou voltar ao judaísmo. Mente dividida. Certamente isso não agradava a Deus. Você quer ser salvo pelas obras e ao mesmo tempo quer ser salvo única e exclusivamente por Cristo, o único mediador. É uma ofensa a Deus dizer que você pode ser salvo pelas obras. O Antigo Testamento vai chamar isso de trapo de imundície. Outra mostra da oscilação deles. Eles creram que para ser reconciliados com Deus, o único caminho era o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Nós aprendemos isso lá no capítulo 8 e 9. Mas eles, ao mesmo tempo que tinham essa convicção, estavam tentados a voltar à prática dos rituais da lei do Antigo Testamento, que era a prática do judaísmo. Eles, de alguma forma, estavam sendo tentados, talvez pela pressão social, a voltar, deixar a simplicidade da igreja do Novo Testamento e voltar para o templo judeu e praticar aqueles rituais todos de adoração, visíveis. Coração dividido. Outra forma que percebemos a oscilação deles, eles estavam na carreira cristã. Eram discípulos, porque o autor de Hebreus chama ele de irmãos. Eram discípulos de Cristo, confiavam em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham medo de confessar Cristo diante dos homens. Nós sabemos isso quando ele fala lá no capítulo de número 10, verso
só para lembrar aqui 19 em diante, quando o autor fala para nós, para os crentes se aproximarem de Deus com toda coragem, confiança, com uma firme convicção. Olha, por que tem que falar que tem que ser assim? Porque eles não tinham convicção, lhes faltava essa convicção, esse testemunho para o mundo. Então eles tinham um coração dividido. Mundo e Cristo, mundo e o cristianismo. Mais dois aspectos que mostram a oscilação deles. Eles eram judeus, meus irmãos. Cristãos convertidos ao cristianismo. Foram aceitos como filhos de Deus. Foram incluídos na igreja. Deviam participar dela com gratidão. No entanto, embora fazendo parte de um só corpo, eles olhavam para lá na igreja, havia os gentios. E o judeu achava que o gentio não era digno de estar na igreja. Como é que pode? Cristo morreu pelo gentio, como morreu pelo judeu que crê. Por todo aquele que crê. Então eles estavam a praticar acepção de pessoas. Coração dividido, oscilava. Um último aspecto que nós notamos nesse contexto está no capítulo 10, verso 25. Eles foram aceitos por Deus, faziam parte da igreja, deviam participar com gratidão, mas qual era o costume deles? Qual era a prática deles? Eles tinham o costume de não mais congregar. Estavam com péssimo hábito, hábito aqui pecado, de quebrar o quarto mandamento. Lembra que nós falamos que uma coisa está ligada à outra, que esse texto está ligado ao quarto mandamento? E eles estavam deixando a igreja, deixavam de se reunir para adorar com o povo de Deus. Aí toda uma exortação é feita por causa disso. Então mostra que eles tinham um coração vacilante, eram mancos, cocheavam entre duas coisas. E qual era a cura? Como resolver o problema do cochear entre dois senhores? Façam caminhos retos para vocês caminharem, para vocês correrem. Façam caminhos retos. Ouçam o Deus. Ouçam os ensinos do Senhor Deus. Ele sempre estava a depender de Provérbios, mas Provérbios 4, abra lá. Eu gostaria que você lesse Provérbios 4 em casa, mas todo o capítulo. Para a gente não lê-lo aqui todo, lê em casa, com bastante vagar e meditação. Né? Reflita sobre esse texto. Eu vou citar só aqui 4 versículos. Hebreus 4, verso 1 e o 2, e depois a gente vai pular para o 26 e 27. Então, olha só, Deus falando ao seu povo, ao povo de Israel, né? Dessa forma tão paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. E estai atentos para conhecer o entendimento. Olha o caminho da vida. Olha o caminho reto. Porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Esse é o caminho reto. O salmista fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eis o caminho reto. Seguir pela palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Aí ele vai lá no finalzinho, verso 26 e 27. O texto que nós já conhecemos. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Olha do que ele está falando. Qual é o caminho bom? Qual é o caminho reto? O conhecimento de Deus, que ele falou no começo. Ouça o que Deus tem a te dizer. Põe atenção nos ensinos de Deus e ande por esses caminhos. Não ande pelo caminho mau. Ouvir, meus irmãos. Quão bom é ouvir. Boa parte daquilo que acontece na igreja, meus irmãos, uma boa parte vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo, a palavra de Deus. Não podemos cochear, seguir a Deus, o caminho de Deus, ou seguir outro caminho. Não pode haver essa divisão no nosso coração. Essa divisão ocorreu lá atrás. Deixa eu citar 2 situações. Josué, abra Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15. Josué foi aquele que, depois de Moisés, estava levado o povo para tomar posse da terra da promessa. Deus havia pronunciado para o seu povo.
Só que quando o povo entra na terra, o que ele começa a fazer? Começa a se misturar e começa a ter crendices na sua cabeça. E começa a se misturar com o mundanismo e com a idolatria daquele mundo, da Palestina, daquela época. Então, Josué diz assim no verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, a quem serviam vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, nós já estamos decididos. Nós serviremos ao Senhor. Nós não cocheamos. Nós não temos uma mente e um coração dividido. Diz Tiago que quem tem um coração múltiplo, não pense que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Não vai. Coração dividido. Depois reis. Agora o profeta Elias, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21. Aí sim ele usa aqui a palavra de forma, a mesma palavra que o autor de Hebreus também cita, né? Primeiro Reis 18, 21 diz assim: então, Elias se chegou a todo o povo e disse, fez uma pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ter a mente dividida, o coração dividido? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, ou seja, se Baal é Deus, seguiu. E ele, porém o povo nada lhe respondeu. Que vergonha. Que vergonha, né? Por que cocheais? Porque a mente dividida. E aqueles crentes, então, tinham um coração dividido. Estavam maus, estavam mancos. E é como se Deus dissesse a eles: olha, joguem fora a atitude de perdedores e que tomou aí conta de vocês. Por causa do medo, por causa dessa situação que vocês estão a viver. Não é tempo de desanimar, gente. Não é tempo de desanimar decididamente, pelo contrário. Deixe que as dificuldades atuais ajudem a vocês recomporem a vossa vida, para que vocês continuem a correr, que nem medo, nem as seduções do mundo, nem qualquer coisa que esteja vos assediando para vos tirar do caminho, coisa alguma vos tire do caminho. Fiquem no caminho reto, façam o caminho reto, prossigam no caminho reto, comecem a obedecer, vocês não estão a obedecer. É por isso que vocês precisam ser disciplinados. Vocês precisam fazer caminhos retos. E sabe o que vai acontecer quando você fizer caminhos retos? Ou seja, quando você começar a viver de acordo com aquilo que Deus deseja de você, quando você tiver prazer na lei de Deus, quando você tiver contentamento em fazer aquilo que Deus manda para você, porque Ele é teu Pai, que sabe o que é bem e bom para você. Se você está manco, ou seja, se você está ferido por causa das dificuldades, agora, enquanto você segue pelo caminho reto, virá a cura. A cura vem enquanto você faz o que é certo. É no processo de obediência que Deus cura a gente. Como é que vai ser curado? É só você inverter o texto, não é? Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Como é que é curado? Fazei caminhos retos para os vossos pés. Comece a andar direito, comece a andar em terreno sólido. Siga a palavra de Deus. Viva a vida cristã de forma correta. Ouçam o Senhor Deus. Cheguem-se a Deus com confiança. Eles tinham medo. Mantenham a confissão diante do mundo. Eles estavam com medo de fazer isso. Sejam testemunhas do Senhor. Acolham os crentes gentios que vocês estão desprezando aí na igreja. Cristo morreu por eles. Haja de forma correta. Ame os seus irmãos. Não faça acepção de pessoas. Essa é a palavra de Deus. Parem com o mau hábito de se afastar da reunião da igreja. Ame o quarto mandamento. Ouça a santa convocação. Vivam de acordo com a palavra. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Não fique com a tua mente dividida.
Enquanto você estiver com a mente dividida, disciplina. O que pode envolver dor, aflição. Precisamos entender, meus irmãos, que os sofrimentos de nós, de cada um de nós, vêm de Deus para testar, para provar o nosso coração e para nos treinar. Para que a cada dia nós pareçamos mais com Ele. E mais do que isso, não é só nós temos que preparar o caminho, não só para cuidar de nós, mas para cuidar de outros que também são mancos. Para que o manco não se extravie. Nós fazemos caminhos certos, vivemos por ele, testemunhamos para dentro de casa. As pessoas aqui da igreja vão ver que você está mudando de vida, que você está mais confiante no Senhor, que você tem se dedicado mais a fazer aquilo que agrada a Deus. E aquele que está manco também passa a olhar para você e será, queira o Senhor, influenciado para também agir bem, para fazer caminhos retos para Ele. Então nós vivemos em comunidade, nós somos um corpo. Um corpo. Quando uma parte sofre, o outro também sofre. Quando chora, o outro também chora. Quando um está feliz, nós nos alegramos. Não é isso? Somos um corpo. Precisamos encorajar uns aos outros. Hebreus, meus irmãos. Eu vou citar aqui de passagem, se quiser anotar. Hebreus 3:13. Hebreus 4:1. 4:11. 6:11. Esses textos estão falando da mesma coisa. Estão falando que nós devemos trabalhar juntos. Que nós devemos nos encorajar mutuamente, nos apoiar mutuamente. Levantem, que vossa vida será um testemunho para aquele que está manco. Aí sim eu volto aí para Isaías 35. Volte lá, Isaías 35. E nós já estamos perto de terminar aqui, meus irmãos. Isaías 35 até o 4. Naquela palavra que Deus deu de encorajamento para o povo sendo perseguido, em situação difícil, uma palavra de esperança para eles se levantarem, porque o dia da salvação vem e diz assim, então, releia o texto. Verso 1, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Aí ele diz, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então ele diz agora, dizei aos desalentados de coração, sede fortes. Percebe? Ele primeiro disse para os líderes, vocês se fortaleçam. Agora olhe para o lado. Isso vale para todos nós, olhe para o lado. Aqueles que estão desalentados, dizei a eles, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então, além de eu fazer caminhos retos, para ter a minha vida restaurada, eu também devo olhar para o meu lado e falar, meu irmão, levanta a cabeça, faça caminhos retos para você também. Venha obedecer ao Senhor. Venha seguir nos passos do Senhor juntos. Você vai ser curado. A situação vai mudar. Vai mudar. Coração dividido é um problema, meus irmãos. Quem é que fala mais alto na tua vida, na nossa vida? É a palavra de Deus. Ela é que é digna de toda aceitação. Consideremos isso. Qual é a palavra que é o toque da verdade? Qual que é a pedra fundamental que diz? Aqui está a verdade. É a mídia, são os filmes que nós assistimos, as grandes reportagens que nós assistimos, dos pensadores deste mundo, ou é a palavra de Deus? Quem é que tem verdade? A quem devemos devotar o nosso coração?